Olá! Voltamos para trabalhar com sequências. Espero que você tenha tido um tempo para entrar no site, ver novamente os vídeos, pegar o banco de questões, resolver o máximo de questões possíveis. E se ficou com dúvida, manda pra gente. Lembra você, aluno à prova premium, só você tem acesso limitado a todo o banco de questões, pode entrar quantas vezes quiser no site, acessar os vídeos e mandar as dúvidas pra gente. Provas comentadas, só você tem. Gabarito comentado, só você tem. Chat ao vivo, só você tem. Tá ok? Um abraço e vamos lá? A gente vai falar de sequências agora. Normalmente, a gente fala de sequências. A gente lembra de PA e PG. No entanto, e até o material ele trabalha com PA e PG, que são as sequências mais comuns. Mas eu posso montar qualquer sequência. 2, 3, 5, 8, 12, 17, 23, pontinhos. 3 menos 4, 5 menos 6, 7 menos 8, pontinhos. 2, 5, 10, 17, 26, 37, pontinhos. Eu tenho algumas sequências aqui que não são PA e nem são PG, nem são progressão aritmética, nem são progressão geométrica. Nesse caso aqui, olha que eu tenho 1, ou 2, 3, 5, 8, 12, 17, 23. Quem será que é o próximo? A dica é, tenta buscar a diferença entre os valores. Aqui somei 1, aqui somei 2, aqui somei 3, aqui somei 4, aqui somei 5, aqui somei 6. Provavelmente, daqui para cá eu vou somar quanto? 7. Então, o próximo termo seria o quê? O 30. Essa aqui é mais rápida, né? 3 menos 4, 5 menos 6, 7 menos 8. O próximo vai ser o quê? Vai ser o 9. Essa aqui. 2, 5, 10, 17, 26, 37. Que sequência que será que é? Daqui para cá, eu somei quanto? 3. Daqui para cá, eu somei quanto? 5. Daqui para cá, eu somei quanto? 7. Daqui para cá, eu somei quanto? 9. Daqui para cá, eu somei quanto? 11. Daqui para cá, eu vou somar quanto? 13. Então, vai dar quanto? 50. Mas eu podia imaginar o seguinte. 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5. 3 ao quadrado, 9. Mais 1, 10. 4 ao quadrado, 16. Mais 1, 17. E assim por diante. Eu queria chamar a atenção de vocês, antes da gente começar efetivamente com a PA e a PG, para uma sequência bastante conhecida, que é chamada sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci. A sequência diz assim, ó, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante. Você fala assim, mas não faz sentido essa sequência. Tem uma história que diz assim, não foi Fibonacci quem montou a sequência de Fibonacci, a sequência já era conhecida muito tempo antes. Mas a história diz o seguinte, de onde é que sai essa sequência? Eu tenho um casal de coelhos, recém-nascido. O casal de coelhos recém-nascido, ele leva 2 meses para se reproduzir. Então, eu tenho um casal recém-nascido, vou chamar de R. Passado 1 mês, eu continuo com um casal, só que eu vou chamar esse casal de casal fértil. Recém-nascido e fértil, tá ok? Passado só 1 mês, passados 2 meses, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 2 casais. Por que eu vou ter 2 casais? Vamos colocar de outra forma aqui. Colocar por meses que fica mais fácil para a gente entender. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês e assim por diante. No primeiro mês eu tenho um casal de coelhos. Ele é recém-nascido. No segundo mês eu continuo com um casal, só que já é um casal fértil. Esse casal fértil, depois de 1 mês, ele dá um casalzinho. Então eu vou ter o que aqui? Aqui eu vou ter
esse fértil vai me dar um casal aqui, que é um casal recém-nascido, e mais um casal fértil, que é ele próprio. Então eu vou ter quantos casais aqui? Eu vou ter 2 casais. Aqui eu tenho um casal, aqui eu tenho um casal. Quando eu vou para o 4º mês, o que acontece? Esse casal fértil vai me dar mais um casal. Então eu vou passar a ter o quê? Daqui sai um casal, já tenho 2 casais, eu vou passar a ter o quê? 3 casais. 1 ou 2 férteis e 1 recém-nascido. Quando eu vou para o 4º mês, eu tenho esses aqui e esses 2 aqui vão me dar descendentes. Então, daqui saem 2, que são os filhos dele, mais o 3, vou chegar em quanto? Em 5 casais. Quando eu chego nesse mês aqui, eu tenho quantos casais férteis? Eu vou ter, desses 5 casais, quantos eram recém-nascidos? 2 eram recém-nascidos e 3 eram férteis. Então eu vou ter o quê? 3 recém-nascidos aqui. E quantos férteis? 5. 5 férteis, dá um total de 8. Então a sequência de Fibonacci é 1, 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Ela apareceu no filme O Código da Vinci, onde aparece lá a sequência de Fibonacci, mas ela aparece na natureza bastante. Esse tipo de sequência, como a sequência de Fibonacci, ela não é nenhuma PA, não é nenhuma PG. A gente pode falar que a sequência de Fibonacci, ela é da seguinte forma. O enésimo termo é a soma do enésimo primeiro mais o enésimo menos 1 e o enésimo menos quanto? Menos 2. Quer dizer, a partir do terceiro termo, a sequência é sempre a soma dos 2 anteriores. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. Isso aqui não é nem PA nem PG. Aparece, às vezes, isso aqui. Ele define para você a seguinte relação. F de N é igual a F de N menos 1 somado com F de N menos 2. E ele define para você o seguinte. F de 1 é 7. F de 2 é 4. Por exemplo, ele pede para você calcular o F de 3. O que você vai fazer? Você vai trocar o teu N por quanto? Por 3. F de 3 quer dizer N igual a 3. Então faz o seguinte. Volta aqui e coloca 3. Como é que vai ficar a formulazinha? F de 3 é o F de quanto? 3 menos 1, 2, mais 3 menos 2, 1. Então o F de 3 vai ser igual a F2, que ele deu para você, que vale 4, mais F1, que ele chamou de 7. F3 vai ser igual a quanto? 11. Isso aqui está dizendo, ó, cada termo é a soma de um termo anterior com o anterior a ele. Então a minha sequência seria 7, 4, 11. O próximo seria 4 mais 11, 15. Depois seria quanto? 26. Depois seria quanto? 41. E assim por diante. Tudo bem? Essa sequência aqui é uma sequência que a gente fala que é por recorrência. Ela não é nem PA nem PG. Tudo bem? Então olha o que a gente tem agora. Vamos lá. Agora a gente pode falar de sequências, e eu coloquei ali para você o seguinte, olha a sequência, 0, 2, 4, 6, 8 é a sequência dos números pares, naturais pares. 7, 9, 11, 13, 15 é a sequência dos números ímpares, maiores que 7, menores ou iguais a 15. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200 são todos os números que começam por D. Tá ok? É uma sequência. Matematicamente, quando temos uma sequência numérica qualquer, representamos o primeiro termo por A1. O segundo termo por A2, o terceiro termo por A3, o quarto termo por A4, o quinto termo por A5. Isso aqui é notação. A sequência acima é uma sequência finita. Sua representação geral é A1, A2, A3, A4 até o AN. Para as sequências infinitas, a representação é A1, A2, A3, A4, reticências AN. É só uma questão de notação, tá ok? Ele coloca para você um exemplozinho de sequência ali, dos números naturais.
A sequência definida pela lei, cadê? Aqui. A sequência definida pela lei de formação, a n é igual a 2 elevado a n menos 1, com n de 1 a 5, é chamada de termo geral. Quando eu coloco isso aqui, uma formulazinha, essa formulazinha é chamada de termo geral da sequência. Tá ok? Como eu coloquei para você essa fórmula aqui, em verde, tá ok? Isso aqui, quando eu defini isso aqui é o chamado termo geral da tua sequência. Tá ok? Tudo bem? Agora, a gente pode falar de progressão. Progressão o quê? Aritmética. Então, vamos lá, devagarinho. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência, vamos colocar aqui, PA. A progressão aritmética é uma sequência baseada na soma. Então, eu tenho o primeiro termo da sequência, eu tenho o segundo termo, eu tenho o terceiro termo, eu tenho o quarto termo, eu tenho o quinto termo. Reticência, eu tenho até o enésimo termo. Se eu falo que eu tenho uma PA, a soma daqui para cá é uma constante. A soma é uma constante. Então, vamos pegar um exemplo. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, pontinhos. 8, 5, 2, menos 1, menos 4, pontinhos. 7, 7, 7, 7, 7, 7, pontinhos. Essa aqui é uma PA. Por que é uma PA? Porque daqui para cá eu somo 2, 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 somo 2, somo 2. Esse número que eu estou somando a gente chama de razão. E a razão é sempre constante, é sempre o mesmo número. Quem é a razão nesse caso aqui? Menos 3. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando 3. Quem é a razão nesse caso aqui? É 0. Ó, você não está somando nem está tirando. A razão é 0. Nesse caso, razão igual a menos 3. Nesse caso, razão igual a 0. Eu acabei de colocar para você o seguinte, 3 sequências. Uma PA que a gente fala que é crescente, porque o número está aumentando. Uma PA que a gente fala que é decrescente, porque o número está diminuindo. Posso falar a razão também. E uma PA constante ou estacionária, porque o número está estacionado. Uma PA crescente acontece quando a razão é positiva. Uma PA decrescente acontece quando a razão é negativa. E uma PA é constante quando a razão é o quê? Nula. Tudo bem? Esse é o princípio de PA. Agora, termo geral de PA. Termo geral de PA. Eu posso falar o seguinte, o segundo termo de uma PA é o primeiro termo mais uma razão. O segundo é o primeiro mais a razão. O terceiro termo é o primeiro mais quantas razões? Mais 2 razões. O quarto termo é o primeiro mais 3 razões. O quinto termo é o primeiro mais 4 razões. Tenta associar aqui. O enésimo termo é o primeiro mais quantas razões? Vamos ver. Se aqui é 2, aqui é 1. Se aqui é 3, aqui é 2. Se aqui é 4, aqui é 3. Se aqui é 5, aqui é 4. Se aqui é n, aqui vai ser o quê? N menos 1. Essa fórmula aqui é a chamada fórmula do termo geral da PA. O enésimo termo, o último termo, é o primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes quem? A razão. Ela te dá qualquer coisa da sequência, menos a soma. O último termo, primeiro termo, número de termos e a razão. Tudo bem? Termo geral de PA, é importante dar uma olhadinha. Vamos falar de propriedades agora. Propriedades. O material todo tem isso, pessoal, tá ok? Então o material tem tudo isso, daqui a pouco a gente vai lá e destaca o que for necessário. Então, primeira propriedade, vou colocar uma PA aqui. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Até o 29, pode ser? Tá ok? Se a gente somou certinho, acho que deve dar isso aí. Primeiro, em toda a PA, se eu te der 3 termos consecutivos, do tipo A, B e C, se eles estiverem em PA, sempre
A mais C dividido por 2 é igual a B. Vamos ver? 2 mais 8, 10 sobre 2, 5. 5 mais 11, 16 sobre 2, 8. 8 mais 14, 22 sobre 2, 11. 20 mais 26, 46 sobre 2, 23. Se eu tiver 3 termos consecutivos, somou o primeiro com o terceiro, dividido por 2, deu o do meio. Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade. A gente fala o seguinte, se eu somar os extremos e somar os equidistantes dos extremos, a resposta é sempre a mesma. A gente fala assim, a soma dos extremos, os que estão nas pontas, é igual à soma dos equidistantes dos extremos. Quer dizer o quê? O primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, que é o terceiro mais o antepenúltimo, e assim por diante. Tá ok? Essa é a segunda propriedade. Tudo bem? Depois das propriedades, a gente vai para aquilo que está faltando, que é a soma dos termos de uma PA. Então eu vou somar o quê? O primeiro mais o segundo mais o terceiro mais pontinhos mais o enésimo menos 1 mais o enésimo termo. Aqui tem uma história. Conta a lenda que Gauss, com poucos anos, estava lá no ensino fundamental, 8, 9, 10 anos. Conta a lenda que a professora dele falou assim, Gauss, não para ele, mas para a classe inteira, some todos os números da sequência até 100. Ela esperava que as crianças ficassem um bom tempo quietas fazendo a continha. No que ela sentou na cadeira, Gauss falou assim, professor, eu já sei a resposta. Falou em alemão. Eu não sei falar alemão, então falou, soma para mim. E ele falou assim, já sei a resposta. Ela falou assim, se você estiver mentindo, eu te esfolo. Vou fazer você cantar o lepo-lepo o resto da vida. Lógico que não, né? Não tinha lepo-lepo naquele tempo. Mas ele falou assim, ó, eu percebi a seguinte relação. 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 dá 101. 3 mais 98 dá 101. Quer dizer, o 101 vai aparecer 100 sobre 2 vezes. Por que 100 sobre 2? São 100 termos e eu estou juntando quantos termos para fazer essa continha? 2 a 2. Então, 100 sobre 2, na realidade, o 101 ele aparece 50 vezes. A continha vai dar quanto? 5.050. Quer dizer, o cara conseguiu fazer a continha muito rápido, tá ok? E a gente vai usar exatamente esse conceito para falar de soma. Como é que a gente faz a soma de uma PA? A soma dos termos de uma PA. O primeiro mais o último, a soma dos n termos é o primeiro mais o último. Quantas vezes? N sobre 2 vezes. Por que N sobre 2? Porque eu estou juntando de 2 em 2 cada um dos termos. Então, essa continha eu vou ter que dividir por quanto? Por 2 o número de termos. Tanto faz colocar o 2 aqui ou colocar o 2 aqui. A resposta é a mesma. O 2 está dividindo ambos. Sim? Então, vamos lá para o nosso pro texto. Você tem as informações aqui, quando a PA é crescente, decrescente, constante. Termo geral de PA, você vai encontrar aí, quanto à razão, crescente, estacionária, constante. Quanto aos números, se ela é limitada ou ilimitada, finita ou infinita. 3 termos consecutivos, a primeira propriedade que eu falei. Depois, termo médio, quando ela tiver termo médio, é o primeiro com o último. A gente não comentou, mas é só a leitura. A soma dos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos, a gente comentou, tá ok? E termo geral de PA, aqui é n menos 1, tem um errinho aqui, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tá ok? E a fórmula de soma de PA, tem exemplozinhos para você, soma de PA, A1 mais AN vezes N sobre quanto? Sobre 2. Aí a gente vai chegar na aula 8, que é de progressão geométrica. Sim? Isso aqui é a teoria da aula. Agora, a gente levou um pouco mais de tempo nessa aula, porque é uma aula um pouco mais longa. A gente vai lá para onde?
para os exercícios. Já deve estar sentindo falta. Olha o que ele falou. Vamos lá? Lá na teoria, aulas 7 e 8. Por que a gente juntou aulas 7 e 8? Porque é tudo sequências. Então vai aparecer PA, vai aparecer PG e vai aparecer outras sequências que não são nem PA nem PG. Então olha o primeiro exercício. O número mensal de passagens em uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado, nas seguintes condições. Janeiro, primeira questão, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Em janeiro foram quantas? 33 mil. Em fevereiro foram quanto? 34,5. Em março foi 36 mil. Esse padrão de crescimento se manteve para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do mesmo ano? Ou do ano? Isso aqui é tudo em relação ao ano passado. Pessoal, é uma PA. Vem para cá, ó. 33, 34,5, 36, está indo de 1 em 1,5. De 1,5 em 1,5. Não vale a pena você montar a fórmula, vale a pena você contar rapidinho. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, que é onde eu quero. Tá ok? Vamos contar. 36, 37,5, 39, 40,5, 40 e quanto? 42. É uma PA? É uma PA. Tá ok? Se fosse muito mais longo, a gente faria o seguinte. A n é igual a quem? A 1 mais n menos 1 vezes a razão, que é a fórmula do termo geral. Julho é o mês 6, A6. Quem é o A1? A1 é o primeiro mês, que é 33, mais 6 menos 1 vezes a razão, que é quanto? A razão nesse caso vai ser 1,5. A6 vai ser igual a quanto? 33 mais 6 menos 1 vai dar quanto? 5. Na verdade não é 6, é 7, né? Aqui. Mês de julho é o 7º. Então aqui é 7. Vamos fazer a correçãozinha aqui. Vai dar 7 menos 1 dá 6 vezes 1,5. A 7 vai ser 33 mais 9. A 7 é igual a 42. 42 mil na realidade, né? Eu deixei de lado o 1000 e coloquei só no final a resposta. Tudo bem? Foi? Ótimo. Vamos lá? Olha o que ele fala aqui. Essa questão é uma questão bem sacana. Ok? Presta bastante atenção na questão 2. Leia com bastante atenção. Ele fala de um maquinista, fala que o cara vai viajar de tantos em tantos dias, e eu preciso ter uma noção do tempo ou dos meses que eu tenho. Ele fala assim, ó, um maquinista de trem ganha R$100 por viagem. Ele só pode viajar a cada 4 dias. Ele ganha somente se fizer a viagem e sabe que estará de férias de 1º a 10 de junho, quando não poderá viajar. Sua primeira viagem ocorreu no dia 1º de janeiro e considere o ano com 365. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível, quantas viagens ele vai precisar fazer? Olha o que eu vou fazer aqui. Não dá para pegar o 365, tirar esses 10 dias aqui, sobra 355 e dividir por 4. Por quê? Porque eu já tenho as férias programadas. Ele pode ganhar mais ou pode ganhar menos, de acordo com o dia 31 de maio, que é o anterior às férias dele. Então eu preciso fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, questão 2. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro tem quantos dias? 31. Fevereiro, 28. Março, 31. Abril, 30. Maio, 31. Junho tem 30. Julho tem 31. Agosto, 31. Setembro tem 30. Outubro tem 31. Novembro tem 30. E dezembro tem 31. Eu conto assim. Usa nos dedos, não é?
Quando é alto, é 31. Quando é baixo, é 30. Então, ó, alto, 31. Janeiro, baixo. Fevereiro, alto. Março, abril, baixo. Maio, alto. Junho, baixo. Julho, alto. Agosto, alto. Setembro, baixo. Outubro, alto. Novembro, baixo. Dezembro, alto. Então, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31. 31, 30, 31, 30, 31. Assim que funciona. Eu vou até aqui. 30, 60, 90, 120. 120 mais 30, contando aqui, vai dar 150, é isso? 31, 28, 31, 30, 31. 1, 2, 3 e 8, 11. Vai 1, 3, 6, 9, 12, 15. Deu 151 dias aqui, até maio. Se ele começa no primeiro dia a viagem, a próxima viagem vai ser no dia 5. A próxima viagem vai ser no dia 9. Vai de quanto em quanto, pessoal? Vai de 4 em 4. Então, isso aqui é uma PA. PA de razão quanto? 4. PA, o primeiro termo é 1, a razão é 4, e o último dia, o enésimo dia, eu vou jogar 151. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo o 151, eu pego um pouco antes. Tá ok? Então, vamos lá. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A n é quanto? 151. 151 é igual a 1, que é 1, mais n menos 1, que multiplica 4. 151 menos 1 vai dar 150, é igual a n menos 1 vezes 4. Passa o 4 dividindo. 150 sobre 4 é igual a n menos 1. 75, que vai dar 37 ponto quanto? 5. É igual a n menos 1. N é igual a 38,5. Você fala, Éder, ele fez 38,5 viagens. Não, ele fez 39 viagens. Por quê? Porque ele começou viajando. Primeiro dia ele viajou. Então aqui são quantas viagens? 39 viagens. Que mais? Agora vamos contar de quanto a quanto, pessoal. Vamos pegar a segunda parte. Vamos contar. 31 mais 30, 61. Mais 31, 92. Mais 31, 122. 122 mais 31, 153. Mais 31, 184. Mais 20 dá 200 e quanto? 204 dias. Vou fazer a mesma coisa. Vai viajar no primeiro dia, até chegar no 200 e quanto? 204. É uma PA, mesmo raciocínio. A n é igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. 204 é igual a 1 mais n menos 1 vezes 4. Essa continha aqui é do segundo período, depois das férias. 204 menos 1. 203 é igual a n menos 1 vezes 4. O que vai dar isso aqui? 203 divididos por 4 é igual a n menos 1. Divide 204 por 3. Vamos fazer no cantinho aqui. 203 divididos por 4. Deve dar 50,75. Alguma coisa assim. Foi? Então, na realidade, aqui vai dar quanto? N vai dar 51 viagens. Sim? Acho que é. E com mais as o quê? As 39, na verdade aqui não é 39, é 38, não é isso? Porque não vai dar meia viagem. Então a resposta aqui, 38 viagens. E da mesma forma aqui, essa continha vai dar 50,75 mais 1 é igual a n, que n dá igual a 51,75. Descarto 75, que não tem como fazer essa meia viagem aqui. Então o n vai ser igual a quanto? 51. Fechando, eu tenho quanto? 51 mais 38, dá 89. Aí você fala, ah, mas está a letra C. Está errado aqui.
eu errei, me perdoe. A resposta é 89. Tá ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.